Luxo invisível, do essencial ao excepcional. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser mostrado, validado e medido. Hoje, na palma da nossa mão, temos acesso a um volume de conhecimento que talvez nem mesmo na antiga Biblioteca de Alexandria concentrava em um único lugar. Naquela época, o acesso ao conhecimento era privilégio de poucos. Era restrito, silencioso, quase sagrado. Hoje, o conhecimento é instantâneo e democrático. Mas a pergunta que eu me faço é: o que estamos fazendo com esse privilégio? Estamos expandindo consciência ou apenas alimentando distrações? Talvez essa inquietação tenha raízes antigas na minha história. Sempre fui movida pela curiosidade. Meu avô tinha uma biblioteca privada com mais de 12 mil livros. E eu cresci cercada por esse universo, onde o conhecimento era valorizado, respeitado e considerado um privilégio e um patrimônio. E talvez por isso eu veja o acesso à informação com essa visão de privilégio. E é inevitável olhar para o digital, que trouxe um avanço extraordinário para a humanidade nesse quesito, e refletir sobre o que estamos fazendo com esse acesso hoje. Porque junto com essa democratização de conhecimento, também surgiu uma lógica que mede valor por visibilidade, alcance por relevância e exposição por importância. Com o avanço da inteligência artificial, a humanidade seguirá cada vez mais nesse caminho tecnológico. E existe um princípio de polaridade, que diz que quando um polo avança, o outro também se manifesta. Então fica o questionamento: se a tecnologia avança, qual será o contraponto humano? Eu, Melissa, acredito que a tecnologia deve nos servir, e não o contrário. Que o avanço existe para ampliar a consciência, não para nos desconectar do presente. Essa série de conversas faz parte de um movimento maior, que eu chamo de Além da Onda. E o que é a onda? Ela é a lógica do digital que diz que se você não posta, desaparece. Que você precisa estar sempre no timing, sempre performando, sempre visível. E ela mede sucesso por views, likes e velocidade. Essa lógica até faz sentido dentro do funcionamento das plataformas, porque ela alimenta o algoritmo. Mas essa mesma lógica não alimenta o humano. Se o digital existe para nos servir, talvez o ponto seja justamente este: refletir sobre quem está servindo quem. Ir além da onda não é sair do digital, é não ser governada por ele. Por isso que o Além da Onda propõe um outro critério do sucesso: escolher presença, clareza, coerência e construção no longo prazo. E foi dessa reflexão que nasceu o luxo invisível, do essencial ao excepcional. Trata-se de uma série em que converso com pessoas de diferentes áreas para refletirmos juntos sobre o verdadeiro significado de luxo na vida contemporânea. A proposta é simples, mas profunda. Ir além do óbvio e explorar, em conversas com pensadores, profissionais de diversas áreas e pessoas com diferentes histórias, aquilo que realmente representa o luxo para cada um. Seja tempo, silêncio, saúde, fé, liberdade, afeto, propósito ou qualquer outra forma de riqueza invisível aos olhos. O luxo invisível nasce como um contraponto à aceleração
vazia e a confusão entre visibilidade e valor. E hoje, para essa conversa, eu recebo alguém que tem se dedicado a um tema muito interessante, a reconstrução da identidade feminina. Depois de muitos anos dedicados à família e aos papéis que a vida nos convida a assumir, muitas mulheres chegam a um momento em que sentem que precisam voltar para si mesmas. E é justamente nesse ponto que o trabalho da Cleide ganha sentido. Ela desenvolve um trabalho voltado para mulheres que desejam retomar a autoestima, presença e protagonismo, trazendo uma proposta que une disciplina, estilo e estrutura, como caminhos para a reconexão com a identidade. Cleide, seja muito bem-vinda ao Luxo Invisível. Obrigada, Melissa, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, debatendo esse assunto que está tão em alta, né? Tão necessário nesse momento, essa reflexão, né? Exatamente, exatamente. E a Cleide me recebe aqui num ambiente super lindo, com uma vista maravilhosa da casa dela. E essas conversas, para que vocês entendam, elas são gravadas de uma forma muito simples, do meu celular, com um microfone em cada um, porque ela traz exatamente essa reflexão. O quanto a gente pode muitas vezes se desprender de complicações, falar de luxo com uma simplicidade que nós temos aí o acesso, né, na palma das nossas mãos. Cleide, vamos começar um pouquinho então sobre falar sobre o conceito de luxo na tua visão. A palavra luxo, ela costuma ser associada a coisas visíveis, marcas, objetos e status. Mas quando a gente olha para a vida de uma forma mais profunda, talvez o luxo esteja em outras coisas. Para você hoje, Cleide, o que realmente significa luxo? Bom, eu acho que o conceito de luxo mudou bastante, né? Nos últimos tempos e principalmente depois da nossa pandemia, né? Eu acho que a gente se prendia a isso, a ter bens materiais, a ostentar carros luxuosos, joias, viagens, bolsas, enfim, né? E eu acho que agora nós temos um conceito mais contemporâneo desse luxo silencioso, né? E pensando bastante nisso, o luxo para mim hoje é tempo. Olha que acho que seria a melhor palavra para definir, né? Claro que num segundo momento viria o dinheiro, mas não com esse olhar, depois eu explico melhor, mas não com esse olhar de ostentação. É que, como tu disseste no início, e eu acredito nisso, acho que o luxo está na simplicidade, né? Nas coisas do nosso dia a dia. Então, ter tempo para cuidar de nós, para ler um bom livro, né? Para tomar um drink com as amigas, tomar um cafezinho. Acho que isso hoje é um luxo, porque a nossa vida ela tá tão dinâmica e ela nos exige tanto. Sim. Passamos o dia inteiro no celular, respondendo mensagens, temos que dar conta no meu caso, especificamente dos filhos, da casa, do trabalho, das amigas. A gente é cobrado o tempo todo, né? Se a gente não posta nada sorrindo, o que aconteceu que não tá lá? Se a gente posta algo chorando, o que aconteceu, né? Sim. Então, assim, tá tudo muito automatizado, dinâmico demais. Exageradamente dinâmico. Exatamente, né? E parece que existe exatamente isso. Eu acho que as redes sociais, elas criaram uma vida paralela, né? Um universo paralelo, que na maioria das vezes, ela não demonstra a realidade, né? Então, ela constrói uma máscara social de felicidade, onde que a gente sabe que os bastidores não... A realidade não é bem aquela ali, né? Que a maioria expõe. Exatamente. Né? Porque a mídia nos exige isso, né? Sorrir o tempo todo, estar arrumada o tempo todo, mas na vida real sabemos que não é assim. E eu acho que daí né? Isso acaba criando uma desconexão com a realidade, né? E você trouxe a questão da pandemia, né? Então tu acha que antes pra ti tu tinha um outro conceito de luxo, pra ti talvez numa outra fase da tua vida?
Não, assim, a minha história é uma história bem diferente, bem interessante, né? Não associo à pandemia. Acho que, no geral, a gente começou a ver coisas que antes não via após a pandemia, né? Hoje os consultórios de psicólogas, terapeutas, psiquiatras tá lotado, né? Dizem que é a profissão do futuro. Então eu acho que as pessoas estão numa carência muito grande. Esse imediatismo que a mídia nos traz, a pessoa está usando de uma forma que está dominando ela. E não, como tu dissesse, a nosso favor. Sim. Parece que está contra nós. Está governando, né? Está governando. Exatamente. Né? As pessoas estão se deixando levar por isso. Né? E eu acho que a gente tem que rever isso com muito cuidado. Né? Então, por isso que o tempo é um luxo hoje, porque é tudo tão automático e tem que estar sempre tudo tão perfeito. Sim. Que não condiz com a nossa realidade. Não é coerente, né? Existe algum luxo invisível na tua rotina hoje? Pode ser algo bem simples, tá? Mas que tu acha que tem um valor enorme pra ti. Sim. Na verdade, existem várias pequenas coisas durante o dia. E nessa minha reconstrução, eu tenho dado bastante atenção para isso, que é o cuidar de mim. Olha aí. Né? Eu acho que todas as pessoas, especialmente as mulheres que são mais exigidas pela rotina, fomos criadas dessa forma, de cuidar sempre do outro e não olhar para nós mesmas, né? Então eu acho que a gente tem que ficar atenta para isso. Então eu faço durante o dia várias pequenas coisas para mim. Sim. Para cuidar de mim. Às vezes eu tiro meu tempo para fazer meu cafezinho como eu gosto, arrumar a mesinha como eu gosto. Eu tiro tempo para fazer minha unha, eu malho. São cuidados comigo. É verdade. Que ninguém vai fazer para mim, né? E para mim vai fazer muita diferença. Com certeza, né? Um cuidado, um ato de amor próprio. Um ato de amor próprio. Que hoje em dia, mas olha que loucura, né? A gente considera isso um luxo quando na verdade deveria ser algo extremamente corriqueiro, né? Deveria ser o básico. Deveria ser o básico, mas é tanta correria e tanto cuidado com o outro. Sim. E com essa questão tecnológica que resolve tudo por mensagem, e daí quando tu fica uma hora sem olhar o celular, quando tu vai ver tem 50 mensagens, né, para te retornar. Então eu acho que tirar um tempo para si. E ficar offline. Ficar offline, desligada. Quem lê um livro hoje? É verdade. Te pergunto isso. Quem senta e manuseia um livro em papel? Né? O livro físico. Né? Pega o lapisinho lá. E anota. Anota. Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Eu sou ainda, eu ainda prefiro ler no físico. Parece não, eu que também. O digital não tem a mesma. A gente faço não, muitas coisas de conteúdo, no digital, mas leituras que me trazem conhecimento ou até distração, leituras, né? Sim. Tem que manusear o livro, tem que sentir o cheirinho do papel, tem que amassar a folha, tem que riscar, sabe? Acaba sendo... E eu não vejo as pessoas fazendo isso. Muito pouco, acho que muito pouco realmente. Deitar numa rede, botar o pé na areia ou na grama e se permitir mergulhar. Nesse silêncio interno, introspectivo, de estar consigo mesmo. Eu acho que num mundo tão digital, tão dinâmico, a gente se permitir coisas, e se a gente for ver, essas coisas simples são coisas que nossos avós, nossos pais, nossos bisavós talvez pudessem fazer, para eles era uma coisa que fazia parte do cotidiano, e hoje a gente considera um luxo estar offline, não estar tão acelerado, tendo que responder imediatamente às mensagens, aos e-mails, a tudo, né? Não estar às vezes conectado ali de uma forma tão intensa nas redes sociais. Exatamente. É que às vezes esse imediatismo ele te causa uma inquietação. Ele traz. E assim, ó, e quando tu não responde de imediato, tu já passa assim, não tá sendo eficiente, ou tá sendo negligente. E não é por aí. Eu acho que né? A gente tem que estabelecer horários, a gente tem que ter pausas. Sim. A sociedade precisa urgente retomar isso. Isso hoje é um luxo. É um luxo. Até porque existe toda uma estimativa de viver muito mais, né? Então a gente
vai ter uma vida mais longa, mas para a gente conseguir ter essa vida mais longa com plenitude, a gente vai precisar com qualidade, rever coisas. desacelerar e entender que esse estado de estresse, de alerta contínuo, de aceleração contínua, ele é contra a nossa natureza, né? É como se a gente estivesse sempre num estado de alerta. Isso é contra a natureza, isso acaba nos adoecendo, trazendo doenças físicas e também emocionais. Muitas emocionais, E aí dentro dessa tua... Agora eu quero trazer algumas perguntas mais voltadas à tua trajetória, tá? E essa questão da tua de identidade. Tu trabalha hoje com um tema extrema relevância, que é a reconstrução feminina, especialmente para mulheres que passaram muitos anos dedicados à família e aos outros, como tu mesmo disse. O que te fez olhar para esse universo com tanta sensibilidade? Eu acredito que isso nasceu de uma experiência pessoal. Traz um pouquinho pra gente. Sim, nasceu de uma experiência pessoal. Eu fui casada há 23 anos. A minha família é de origem bem humilde. Nesses 23 anos eu construí família, patrimônio, filhos. Tenho uma filha e um filho. E esqueci de mim. Eu esqueci de mim, eu cuidei de todos e eu esqueci de mim. E aí isso começou a me adoecer, a me sufocar. Sim, acredito. Né? Então foram momentos de muita reflexão, né? De voltar a olhar para mim. Foi mais de ano de trabalho interno para ter o que a maioria das mulheres não tem hoje, ou tem muita dificuldade, que é a coragem, né? Isso é um tema, assim... bem importante. A gente fala, mas a gente não aprofunda, né? Ter coragem de tomar essa decisão, e mais importante que isso, sem se preocupar com o julgamento do outro. Isso é muito... Sem se preocupar o que os outros vão falar, inclusive, às vezes, a própria família. A própria família, pessoas bem próximas. Pessoas próximas que tu espera que vão te acolher, né? Te apoiar, se colocam numa visão bem diferente, né? Então, não é uma tarefa fácil, eu ainda tô nesse andar, né? Nesse processo de autoconhecimento, de reflexão, mas eu tenho esse sonho de ajudar outras mulheres que estão passando ou que passaram por esse mesmo, como vamos dizer assim... Processo, vivência. Processo de se ressignificar. Sim. Né? Exatamente. Se reconstruir, se reconhecer. Eu acho que se reconectar também, né? Com a essência, Porque, na essência, nós não somos assim. Sim. Né? A sociedade, a forma como fomos criadas, nos remeteu a que nós devemos primeiro cuidar de todos e só depois cuidarmos de nós. E é muito pelo contrário. Precisamos estar bem para proporcionar o bem para o outro. Mas eu acho que essa visão, essa criação de primeiro cuidar dos outros depois de nós, ela é uma visão deturpada muitas vezes que se passou, e eu acho que principalmente para as mulheres, né? Sim, é uma cultura, né? Uma cultura, eu acho que é uma questão cultural. E tu falaste em coragem. Fala um pouquinho do que significa essa coragem para ti e também o que tu considerou assim que foi pontos ou elementos importantes que fizeram com que tu tivesse a coragem de tomar assumir o protagonismo da tua jornada, mesmo muitas vezes indo contra a expectativas de terceiros, a padrões pré-estabelecidos, né? Sim. Mas eu acho que principalmente expectativas. O que tu considera que foi assim um elemento, algo que foi assim, cara, isso me deu a coragem? O que é coragem? Eu acho que a coragem, ela nasce aos poucos, tá? A gente deseja muito ela, mas no meu caso eu tive que construir ela, né? Então assim, tu vai juntando pequenos fragmentos e vai transformando eles em coragem. Em força. Em força e determinação, persistência, daí extraímos vários elementos, né? Eu acho que
não ter vontade mais de viver, estar cansada da rotina, estar cansada de se doar. Eu acho que isso foi um elemento que me levou muito para olhar para dentro de mim. Sim. E quando eu cheguei à conclusão que eu estava amando mais aos outros do que a mim, eu acho que ali nasceu a minha força e a minha coragem. Ali nasceu com certeza uma nova mulher com novos sonhos. Porque é como se tu tivesse chegado num ponto tão escuro que tu falou, o que aconteceu para que eu me perdesse tanto de mim mesmo? Digamos que é mais ou menos assim. Tu chega num limbo e aí tu te questiona como eu vim parar aqui. Cadê aquela mulher jovem, sonhadora, né, que sempre se cuidou, que sempre se amou, né? Eu passei por vários processos, eu fui obesa. Então assim, gente, eu realmente olha, não cuidei de mim. Ela é, bom, não sei se vocês na câmera vocês vejam, mas pessoalmente ela é linda, super Obrigada, elegante. bondade tua. E aí, pra te ver. E daí tu pensa assim, ó, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? É bem isso, né? Então tu acorda. Tu leva um choque, eu acho. Eu acho que tu não tem nem essa condição, porque tu tá tão mais pra lá do que pra cá. Mas assim, tu acorda e tu começa a pensar, eu sonhava tantas coisas, muitas coisas, mas não era viver como eu estou vivendo. Sim. Cheguei no meu limite. E nesse teu processo, tu acha que tu foi dando micro passos ou teve um momento que tu deu assim um passo maior, que tu tipo, como a gente diz assim, tu chutou o balde ou tu foi conseguindo, ou tu foi fazendo micros avanços? Não. Dentro com certeza foram micros avanços, né? Foi assim, 23 anos de casamento. É bastante tempo. É toda uma estrutura, né? É toda uma estrutura, é toda uma história, envolve várias pessoas, envolve família, filhos, né? Pessoas que a gente ama. Sim. Então, assim, não foi nada de impulsividade. Zero impulsividade. Zero impulsividade, pés no chão, construindo cada dia um tijolinho, se fortalecendo, amadurecendo, pensando como vou fazer para cuidar de mim e não machucar tanto o outro, que não também está nessa história. Mas também não, né? Me colocar como prioridade. Sim. Mas tentar causar o mínimo de dano possível. Sim. Então, pés no chão, muita clareza, muita terapia. Muita terapia. É muito necessário, muito autoconhecimento. É verdade. Para voltar para a essência. Para voltar, né? Para conseguir. E se acolher, né? Sim. Eu acho que aqui tu já falou, né? Porque assim, muitas mulheres passam anos sendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tu viveu muito essa experiência. Mães, esposas, cuidadoras, profissionais. E em algum momento percebem que se afastaram de si mesmas. Tu lembra algum momento específico em que tu percebeu que tu precisava voltar a ser você mesma? E se houve esse momento, sabe assim, uma situação específica, um momento, um pensamento, uma vivência, e o que naquele momento te fez entender que era hora de se reconstruir, que tipo, basta? Eu acho que sim, mas foram, como eu te disse, pequenos elementos. Sim. Mas quando nós estávamos em casa, os 4, família, e eu, que sempre fui o carro-chefe, sempre que fez tudo para todo mundo, acolheu, não sei o quê, eu já não tinha mais essa vontade. E eu olhava para eles e eu não via felicidade nem neles e nem em mim. Eu acho que ali foi a virada de chave. Que tu falou assim. Se tinha alguma dúvida, ali ela desapareceu. Ela começou. Porque tu, enquanto mãe, tu te questiona muito. Fica aquele deixar para depois, vai esperar o filho crescer, vai esperar um ano a mais. Coisas de mãe. Só quem é mãe sabe o quanto a gente se questiona, né? E aí tu chegar e pensar, do jeito que tá, não tá legal. Ninguém tá feliz.
é a máscara que a sociedade usa, muitas vezes. Não estou generalizando. Sim. Então eu vi que eles já não estavam mais felizes. Nem os filhos. Nem os filhos. E aonde não tem felicidade, não tem mais aquela admiração entre homem e mulher, Sim. não tem por que sustentar mais aquela família. Na verdade, aquela família já não existe mais. Ou talvez a família permanece, mas o relacionamento de casal não. Porque afinal, mas é que acaba afetando a todos, sim, né? Sim. Quando um não está bem, os outros também não estão. Porque acaba de uma forma que afeta todo o ambiente. A energia do ambiente muda e todos percebem. Sim. Né? Então, assim, se faz necessário tomar alguma decisão. E eu escolhi cuidar de mim. Porque eu vi que se eu estivesse bem, os outros também estariam. Também estariam bem. Hoje você fala no seu trabalho que você faz sobre 3 pilares importantes: disciplina, estilo e estrutura, que são que tem muito a ver, que se conectam contigo e que você, dentro desses pilares, você foi reconstruindo, né? Se reconstruindo, se reconectando e reassumindo o protagonismo da tua vida. Por que esses 3 elementos se tornaram tão centrais no teu processo de reconexão com identidade? Eu acho que a gente tem que ter disciplina, né? A gente não faz só o que a gente gosta, né? Então, assim, existem coisas, tanto da vida pessoal, quanto do trabalho, quanto até coisas da casa, que exigem uma certa disciplina. Eu tenho que ir lá e tenho que fazer. É indiscutível, não tem negociação. Sim. Né? Para isso tem que ter uma estrutura. Sim. Tem que ter um planejamento. E junto com isso vem a questão da mentalidade, do estar bem. Fazendo tudo isso e estar bem consigo mesma. Então eu acho que daí que veio essa identificação, sabe? Esse resgate todo. Porque dentro do estilo, ele entra um estilo de vida que trabalha a mente, mas ela também trabalha o bem-estar do corpo, né? É se sentir bonita, se vestir bem. Então, acho que se reconecta, né? Tu faz essa tríade e com isso tu traz esse processo completo aí para ajudar outras mulheres, né? É que quando tu não tá bem contigo, tudo vai desmoronando. Tu já não sente vontade de te cuidar, tu já não sente vontade de estar tão arrumada, tu já tem vontade de comer um doce. E aí tu vai fazendo assim, eu mereço. Eu mereço. É que teu dia foi tão difícil que tu quer te recompensar. E só que aquela compensação, ela é muito momentânea, né? E isso tem até a explicação científica. O açúcar vai causando dependência, né? Então entra a atividade física, né? Como forma de oxigenar a mente. Sim. E com isso a parte física é adereço, ela vem, né? E junto com tudo isso, essa questão de ter a disciplina, de cuidar do corpo e oxigenar o cérebro, né? Estou cuidando de mim, estou tendo um momento meu comigo, fazendo uma coisa que eu gosto, seja musculação, seja natação, seja yoga, enfim, cada uma vai descobrir o que alimenta, né? Então eu acho que isso me ajudou bastante a me resgatar, a voltar a cuidar de mim. Sim, te reconectar. E exatamente, tu acredita que existe uma diferença quando tu fala em resgate, a te resgatar? Existe uma diferença entre se reinventar e se reconstruir? O que tu acha que muda entre essas duas ideias? Eu acho que a gente se reinventa. Porque a gente está meio que em pedaços e a gente precisa se reinventar, né? Ver o que tem de bom e aproveitar, ver o que precisa ser melhorado, as experiências que deram certo, as que não deram, né? Aplicar isso na vida, em novos possíveis relacionamentos, né? Então a gente se reinventa, a gente pega o que tem de bom, dá continuidade e melhora o que precisa ser melhorado. E nesse processo de se reinventar, a gente vai se reconstruindo aos poucos. A gente se reconstrói. Aos poucos. Aos poucos. A gente tem que deixar para trás aquela mulher mais... A gente não pode se penalizar. A gente tem que deixar para trás aquela mulher. Deixar aquela abandonar persona, aquela figura. Exatamente, né? Deixar aquela
Aquela persona que se criou Isso. e se criar uma nova persona. Eu sempre falo que é um renascimento. Um renascimento. É um renascimento. Cleide, hoje muitas mulheres, elas chegam aos 35, 40, 50 anos, mais, e percebem que passaram anos cuidando de tudo e de todos. Filhos, casa, trabalho, né? E que em algum momento então elas sentem que se afastaram de si mesmas. Eu acho que isso é um ponto que tu trabalha muito, assim, que tu aborda bastante. Então, se uma mulher que está se sentindo perdida na própria história estivesse ouvindo essa conversa agora, qual seria a primeira decisão que você diria para ela tomar para começar a voltar para si mesma? É uma pergunta interessante. Eu acho que é mergulhar no luxo do silêncio. Se reconectar, né? Se permitir se mergulhar. Se permitir se reconectar. Sim. Ficar em silêncio. Se ouvir. Porque ela ouve tanto o outro que ela não se ouve mais. Sim. Ela precisa se ouvir. Ela precisa se questionar. Estou feliz? Sim ou não? O que eu tenho que fazer para mudar isso? Uhum. Se a resposta for não. Sim. Né? E ela precisa muito saber. Ela não está sozinha. Sim. Existem milhares de mulheres nessa situação de vulnerabilidade, de como a gente vê todos os dias aí nas estatísticas ameaçadas. Sim. Né? Então, assim, não pode ter medo. Elas não estão sozinhas. Sempre vai ter alguém que vai ouvir, que vai acolher. Eu acho que o primeiro passo que eu diria assim é silenciar e se ouvir. Acho que esse é o ponto crucial. Depois é que se faz necessário uma terapia. Para começar a se reconectar consigo. Mas, Cleide, e uma mulher de repente que não tem condições de pagar uma terapia? Ela vai ter que procurar canais, né? Procurar pessoas. Hoje com a internet, sim, com a mídia, a gente tem várias pessoas que a gente pode ler, ouvir, acessar, que criam conteúdos nesse sentido de autoajuda. Sim. Né? Porque às vezes ela quer muito tomar uma decisão, só que ela é paralisada pelo medo. Sim. E às vezes não é nem o medo de encarar essa reconstrução, é o medo do julgamento, às vezes da família, uma família mais tradicional, né? Uma criação um pouco mais rígida, às vezes um pai, um avô, até um marido mais machista. E ela tem que saber que é possível. Se eu tô aqui é porque é possível. É possível. E tudo passa. Exatamente. Já dizia Chico Xavier, né? Já dizia, tudo passa. E passa mesmo. E tudo vira experiências. Sim. E experiências são aprendizados. O mais importante é não desistir de si mesma. E uma coisa interessante, né? Já que a gente vem debatendo essa situação da internet, de usar a internet para algo produtivo, né? Então, no caso, de repente, se a pessoa não tem condições de pagar uma terapia nesse momento, ela pode sim buscar, existem conteúdos disponíveis de profissionais que falam sobre isso. E começar dessa maneira. Ela mesma fazer esse trabalho dentro de si, mergulhar para si, mas também ir escutando, né? Reconstruindo essa forma de pensar para ajudar a ter força. Exatamente. Para tomar as decisões. E é que ali ela vai se dar conta que ela não está sozinha. Que existem milhares de outras mulheres na mesma situação, que não estão felizes e que estão preocupadas com a família, com o julgamento, com os filhos, enquanto na verdade ela deveria ser a própria prioridade. Sim. Né? Mas no momento que ela começar a acessar isso, ela vai ver que existe uma rede de apoio, que ela não está sozinha. E isso vai mexendo alguma coisa ali dentro, uma chavezinha, sabe? Todo dia dá uma viradinha, ela vai aos poucos se conhecendo melhor, se ouvindo, se entendendo. Com certeza. E construindo a tal da coragem. A tal da coragem. Se você pudesse resumir
Em poucas palavras, o que significa voltar ao próprio protagonismo? Como tu acha que seria essa frase ou essas poucas palavras? Eu até uso no meu trabalho, voltar a ser protagonista, Sim. né? Eu acho que eu imagino um palco onde eu sou a atriz principal, né? E me colocar ali sem medo. Pode dar certo, pode dar errado, algumas decisões vão dar certo, outras vão dar errado, isso é da vida. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso da forma mais leve possível, né? Então eu acho que voltar a ser protagonista é voltar a sonhar. Voltar a sonhar aqueles sonhos que tu tinha lá atrás, que tu abandonou pelos outros. Voltar a sonhar, voltar a acreditar, se permitir e buscar isso. Muito legal. Muito interessante isso. Deixa eu te fazer agora 2 perguntas rápidas. A gente já tá indo pro final, tá? Eu chamo a pergunta da verdade e a pergunta do conselho pro passado. Olhando para tua história toda com honestidade, qual foi a verdade sobre você mesma que demorou mais tempo para reconhecer? Que eu era capaz. Olha que forte. Gente, que forte. Que eu era capaz. Acho que foi a verdade mais difícil de... Porque, como eu falei antes, o medo, ele paralisa. Sim. E quando eu fui com medo mesmo, porque a gente vai com medo mesmo. Tu viu que tu era capaz. Eu vi que eu era capaz. E hoje tu auxilia outras mulheres nessa jornada. Olha aí. Sim. Que incrível, né? E a pergunta do conselho pro passado. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Cleide de 10, 15, 20 anos atrás, aquela adolescente que também foi corajosa, né? Sim. Num outro cenário, num outro momento, num outro momento de vida. O que você diria para aquela adolescente hoje? Eu diria o que é verdade, o que aconteceu. Vai que tu és capaz. O mundo é teu. O mundo é teu. O mundo é teu. Olha. Desvenda ele e não tenha medo. Eu já era uma adolescente mais rebeldezinha, Sim. né? E eu nunca tive medo, assim. Sim. Sempre tive medo, mas fui com medo mesmo. Sim. Nunca deixei de fazer. Aquela Cleide deu certo. Viu? Ela tá aqui hoje. Tá fazendo. Completa a frase. Luxo invisível é. Viver com propósito, tempo e autenticidade. Olha aí, muito obrigada. Gente, para quem quiser acompanhar o trabalho da Cleide, depois eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, tá? Para que vocês continuem seguindo ela e acompanhando um pouquinho mais dessa trajetória aí profissional, dessa mulher lindíssima, que com certeza aí Bondade tua. Vai ajudar muitas mulheres Nesse processo. Obrigada a todos. Obrigada, Ti. Obrigada, Ti. Beijo. Beijo, foi bom demais.